Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Nós vamos ler o texto que está em Mateus 16, do versículo 23 até o 27. Diz assim a palavra do Senhor: Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, ensina-nos a andar nos teus caminhos, a fazer a tua vontade e abdicar das nossas próprias inclinações, e que o teu nome, na vida do teu povo, seja poderosamente glorificado, mesmo a despeito de todos os pesares pelos quais temos passado. Ajuda-nos, ó Senhor. Abre os olhos do nosso entendimento para que compreendamos a mensagem que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. A primeira coisa que eu queria dizer hoje é que o Senhor vela para que sua palavra se cumpra, e ela se cumprirá mesmo apesar de nós. O desejo do nosso coração hoje é estimulá-los a encarar com olhos espirituais os propósitos das lutas e aflições diárias pelas quais temos passado. Todos indistintamente temos atravessado momentos extremamente difíceis, e só a graça de Deus para nos sustentar e nos fazer seguir adiante. O texto que nós lemos é citado por 3 dos evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, dada a importância do ensino que Jesus queria ministrar aqui. O texto é forte e, de certa maneira, até chocante. Jesus não chamou Pedro de Satanás, mas quem estava por trás, levando-o a cogitar de forma equivocada sobre o que aconteceria com o Senhor. Todos nós, de uma maneira ou outra, tentamos fugir do sofrimento. Esse episódio se deu logo após Jesus predizer a sua morte e ressurreição. Naquele momento, Pedro foi repreendido por tentar dissuadir Jesus do propósito para o qual ele tinha vindo ao mundo. As palavras de Jesus a Pedro ecoam ainda hoje em nossos ouvidos. Cogitar significa refletir, pensar a respeito, imaginar, examinar. Precisamos olhar para o texto que estamos examinando na perspectiva dessas palavras de Jesus a Pedro. Só assim entenderemos a ideia central apresentada aqui, que é a percepção dos propósitos
propósitos de Deus para todas as situações que dizem respeito ao seu povo sobre a terra, em todos os tempos. Como tem sido difícil para a nossa humanidade frágil compreender os propósitos de Deus. Há momentos que tudo nos parece tão injusto, tão incompreensível, que humanamente ficamos sem ação, perplexos. A única explicação plausível é que, infelizmente, ainda não conseguimos cogitar das coisas de Deus, mesmo apesar de tantos anos de caminhada com o Senhor. Confesso que não é fácil falar sobre provações e aflições num tempo em que a maioria dos pregadores, sobretudo da igreja eletrônica, não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Apregoam um triunfalismo ufanista absolutamente inconsequente. Quando as pessoas descobrem na prática que mesmo os cristãos, por viverem no mundo caído, estão sujeitos a passar por aflições, muitos se decepcionam com Deus e abandonam a fé. As pessoas procuram meios para fugir do sofrimento e resolver a qualquer custo os seus problemas. Esse contexto aqui, no entanto, nos ensina que o único meio de encararmos a vida e as dificuldades que nos acometem é cogitar, refletir, meditar, pensar nas coisas de Deus. Os pensamentos e caminhos de Deus são infinitamente maiores que os nossos. E só compreendemos isso pela ação do Espírito Santo em nosso interior. Percebemos, repito, uma ressurreição do hedonismo, que é aquela filosofia grega que apregoava a fuga do sofrimento a todo e qualquer custo e a busca do prazer pelo prazer. Esse caminho não procede de Deus. A terra é a arena da nossa santificação. É lugar de lutas, de crescimento e de amadurecimento, não um parque de diversões ou colônia de férias. Ninguém escapa das dores do crescimento, nem física, nem emocionalmente, e muito menos espiritualmente. E quando Deus entende de nos ensinar uma lição, Ele não dá aula teórica, Ele nos coloca no treinamento. E é isso que eu queria que o povo de Deus compreendesse no tempo de hoje, e não se deixasse levar pelas falácias de muitos que se dizem pregadores. Repito, ninguém escapa das dores do crescimento. Que cresçamos na graça e no conhecimento de Deus. Jesus, depois de repreender Pedro, volta-se para os demais discípulos e traz alguns princípios, os quais precisamos observar. Primeiro princípio: não dá para seguir Jesus e seguir as próprias inclinações. O erro de Pedro no versículo 23 foi pensar como homem instigado pelo adversário, desejando escapar do sofrimento e da morte. Na verdade, é isso que todos nós fazemos ante a perspectiva da dor ou da perda. Pedro não cogitou dos pensamentos e propósitos de Deus quanto ao que estava para acontecer. Pedro teve fé suficiente para confessar no versículo 16 que Jesus era o Filho do Deus vivo, mas não para crer que era plano de Deus que Jesus sofresse e morresse. Para aceitar a cruz, precisamos negar a nós mesmos. A cruz, ela representa o sofrimento temporário para que alcancemos a glória
da ressurreição. Seguir ao Cristo vivo significa também aceitar a cruz que nos é imputada e agir segundo as armas espirituais que nos foram concedidas pelo Senhor. Quais armas? Oração, santificação, que nos confere autoridade, o nome e o sangue de Jesus, a armadura de Deus e a sua santa palavra. Essas armas espirituais são como rolimães que nos ajudam a seguir levando nossas cruzes. Essa cruz tem várias faces. Ela vem na forma de uma enfermidade grave que não é curada, da rebeldia contumaz de um filho e da incredulidade ou indiferença de um cônjuge, através dos quais exercitamos graça e misericórdia. Vem também através das perseguições e ações demoníacas, diretas ou indiretas, através das quais precisamos exercitar a fé. O fato é que devemos clamar ao Senhor que mande mais graça sobre nós, para que sejamos fortalecidos ao carregar cada um a sua cruz. Que o sigamos sem desistir. O segundo princípio trazido aqui por Jesus, aquilo que o mundo considera ganho é perda para Jesus e vice-versa. O reino de Deus e a sua justiça precisam estar sempre em primeiro lugar. Nada pode ter prioridade na vida do cristão a não ser o próprio Cristo. Muitos têm se empenhado em amealhar para esta vida, quando na verdade são pobres para com Deus. São míopes espirituais que enxergam apenas aquilo que está perto. Que possamos voltar para Deus, como Ele mesmo apela em Jeremias 4:1. Ali o Senhor diz: se voltares, ó Israel, volta para mim. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Que o Senhor possa ministrar essa palavra ao nosso coração. Cada um receberá segundo as suas obras. Esse é o terceiro princípio. Obras aqui não se trata de feitos como caridade ou ajuda aos necessitados, mas da realização da vontade de Deus, expressa nas Escrituras Sagradas. Note que todo esse contexto tem ligação com o versículo 23, quando Pedro foi repreendido por não cogitar das coisas de Deus e sim das dos homens. De nada adiantaria dizer que seguimos a Cristo e andarmos segundo o padrão do mundo. A Bíblia afirma que temos a mente de Cristo. Se temos realmente a sua mente, devemos cogitar das coisas de Deus, não das dos homens. O que essa breve meditação nos faz aprender no dia de hoje? Primeiro, não há ressurreição sem cruz, nem vitória sem lutas. Foi assim com Jesus, o ungido de Deus será assim com cada um de nós. As fórmulas mágicas que prometem nos livrar dos sofrimentos nesta vida não procedem de Deus, porque a cruz é uma realidade na vida do cristão para que ele alcance a glória da ressurreição nas suas lutas e aflições diárias, que não têm sido poucas nos últimos tempos. Antes clamemos para que sejamos fortalecidos para enfrentar as dores provocadas pelo peso dessas nossas cruzes. Em segundo lugar, que possamos nos disciplinar para desconsiderar os ganhos e facilidades do mundo que tentam nos dissuadir do plano de Deus para nós. Muitas vezes no cenário desse plano tem sim uma cruz para ser encarada.
Aí tem um ditado que os jovens usam muito: vai encarar ou vai correr? Eu espero que você não corra, permaneça firme na fé, com os pés alicerçados sobre a rocha eterna que é o Cristo. Que possamos aprender, com a ajuda do Espírito de Deus, a cogitar das coisas de Deus e não das dos homens. Repito, que diante das situações que nos assolam, inevitavelmente, possamos perguntar: Senhor, qual o teu propósito para isto? Desvenda meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Ajuda-me a perceber aquilo que o Senhor deseja ensinar a cada um de nós no momento presente. E por último, que possamos nos empenhar para realizar as obras de Deus. E realizar as obras de Deus é crer naquele que por Ele foi enviado, Jesus, o Cristo. Atendemos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, o Senhor é aquele que sonda e conhece os nossos corações. Antes mesmo que a palavra ou a petição chegue aos nossos lábios, o Senhor conhece aquilo que está lá dentro, armazenado nos nossos porões. Que essa palavra desça à profundidade dos nossos corações, trazendo transformação real em cada uma dessas petições que estão brotando agora das mentes de cada pessoa que está escutando essa palavra. Vem e age, porque quando o Senhor age, ninguém pode impedir de fato o seu agir. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.